Paz do Senhor, meus queridos irmãos, nós estamos para mais uma aula sobre o Evangelho. Você que está chegando aí, seja bem-vindo. Estamos iniciando mais uma aula nesta noite, para a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, você que está chegando conosco aí para participar de mais uma aula aí, tá? Então, seja muito bem-vindo. E nós vamos iniciar a nossa terceira aula. Nós vamos falar hoje um pouco mais sobre... continuar ainda falando sobre Mateus. Na próxima aula nós vamos falar sobre o Evangelho escrito por Marcos. Então, seja muito bem-vindo. Quero desejar aqui a todos muito bem-vindo a mais uma aula, né? Você que está acompanhando o nosso curso, deixa eu aproveitar aqui que você possa aí entrar nas nossas redes sociais, visitar a nossa página do Facebook. Nós temos a nossa página do Facebook da Faculdade Teológica. Dá uma visitada, conheça também o nosso site www.cetaad.com.br. Visite o nosso site, lá você vai encontrar a formação dessa escola, a história, vai conhecer um pouco mais sobre nós, nossos professores que estão aí, nossos núcleos que estão espalhados por São Paulo, Guarulhos e até em outros lugares e estados. Então faça uma visita, conheça lá a nossa página do Facebook e também a nossa página do site, tá? Aqui no nosso canal do YouTube, eu peço que você nos ajude. Nós estamos gravando todos os dias videoaulas, estamos disponibilizando esse trabalho para os irmãos, para todos aqueles que querem conhecer a palavra de Deus, e nós pedimos que você nos ajude compartilhando, repassando as nossas aulas. Se inscreva no nosso canal, ative aí o sininho de notificações para que você seja notificado quando nós postarmos novas videoaulas, né? Então nós contamos aí com a sua ajuda, o seu auxílio, para que cada dia possamos crescer mais na graça e no conhecimento. Então seja muito bem-vindo à nossa aula. Nós vamos iniciar hoje a nossa terceira aula sobre o Evangelho. Nós começamos na primeira aula, falamos um pouco sobre o Evangelho segundo escreveu Mateus. Mateus escreveu este Evangelho e ele escreveu procurando alcançar aos judeus, e ele fala sobre Cristo como Rei. Você já sabe isso, já participou da aula passada, e nós vamos dar sequência. Nós vamos falar sobre o capítulo 13 de Mateus. Então nós vamos falar do capítulo 13 de Mateus, tá? Então, abra a sua Bíblia aí, deixe ela aberta no capítulo 13 de Mateus. Nós vamos falar hoje sobre esse capítulo 13, sobre esse conjunto de 7 parábolas que se encontra no capítulo 13 de Mateus. Muito importante aí estas parábolas. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Você é nosso convidado especial para estar conosco participando desta aula aí. Deus abençoe sua vida cada vez mais. Então nós vamos prosseguir aqui com a nossa aula. Deus abençoe, meu irmão. Seja muito bem-vindo. Amém. Glória a Deus. Então vamos prosseguir aqui, meus irmãos. Essa matéria a qual nós temos passado aos irmãos, nós vamos falar então aí sobre Mateus capítulo 13. Então aí abra a sua Bíblia no Evangelho escrito por Mateus. Vamos falar aqui. Vamos abrir aqui a minha Bíblia. Pega a sua Bíblia, vamos abrir aqui no Evangelho de Mateus e vamos até o capítulo de número 13. Mateus capítulo 13. Vamos colocar ele aqui e fica melhor para nós lermos, tá? Meus amados irmãos, algo que eu não falei aqui, que é muito bom deixar claro aos amados sobre o Evangelho de Mateus, é que quando Jesus ele começa a anunciar o Evangelho, né? Quando Jesus chama os discípulos, aquele período, e é muito bom nós termos isso em mente, aquele período da paz do Senhor, Deus abençoe, graça e paz a todos, né?
Nós demos um jeito de colocar os comentários também aparecendo aí no nosso vídeo, ficou muito bom. Então, meus amados irmãos, o que que acontece? Os judeus, nós falamos que eles, no período aí do silêncio, né, nos 400 anos de silêncio, houve uma ruptura na religiosidade dos judeus. Eles acabaram se dividindo em algumas classes judaicas e isso colaborou para que eles saíssem do centro da palavra de Deus. Por exemplo, o templo, tá? É muito bom ter isso em mente quando nós falamos do Evangelho. O templo, ó, Santíssimo, Santo dos Santos, o Santo e o Pátio. O templo, no Santo dos Santos estava vazio, tá? Ele não possuía mais, né, a Arca da Aliança. Não possuía mais a Arca da Aliança. Então, no templo, o que nós tínhamos lá era o exercício sacerdotal, os ofícios sendo realizados pelo sacerdote, pelo sumo sacerdote, né? Eles exerciam os seus serviços sacerdotais, mas não existia mais a Arca da Aliança. A Arca da Aliança se perdeu no ano 586, quando Nabucodonosor invade Jerusalém, destrói o templo, a Arca da Aliança se perdeu. Então, eles tinham o templo sem a presença de Deus. Então, aqui havia uma religião, ó, sem a presença de Deus. Sem a presença de Deus. Quando eu digo sem a presença de Deus como era outrora. Eles estavam na dispensação da lei, eles receberam a lei mosaica, seguiam os preceitos mosaicos, mas Deus não estava mais presente no mesmo intuito o qual se iniciou em Êxodo capítulo 25, a partir do versículo 8. E me fareis um santuário para que eu habite no meio do meu povo. Então aqui não se tinha mais a Arca da Aliança. Você tem que ter isso em mente. Por isso que os líderes religiosos se perderam, transformaram o templo, né, o pátio do templo, eles transformaram aqui, porque havia o templo de Herodes que abranjava um tamanho maior, e eles transformaram aqui, ó, havia comércio, tá? Havia o comércio, ó, comércio no templo, né? Os sacerdotes, eles faziam a maneira deles, eles não ouviam mais a resposta de Deus, eles faziam apenas liturgias, eram apenas religiosos, eles tinham as suas liturgias, mas a presença de Deus não se encontrava lá. Aqui havia um véu que separava o Santíssimo do Santo, e aqui não tinha mais nada, não tinha arca, não tinha nada, aqui era um vazio, eles não tinham o que pôr aqui. Aqui tinha os utensílios no lugar santo, tinha aqui o altar do sacrifício, tinha a bacia, a água para se lavarem, porém, tinha todos os utensílios, eles tinham a liturgia, mas não tinha mais a presença de Deus. Ou seja, Deus estava fora. Deus estava fora do tabernáculo, né? Segundo a revelação da Arca da Aliança, que representava Deus. Então eles perderam aquilo que representava Deus, aonde Deus se manifestava. Ora, a Arca da Aliança,
a Arca da Aliança, feita de madeira de acácia, você sabe, com os dois querubins, com as suas asas voltadas um para o outro, Deus se manifestava aqui no propiciatório. Ó. Aqui era a tampa, o propiciatório. E Deus se manifestava aqui, ó. Deus se manifestava entre os querubins na tampa do propiciatório. Este era o lugar da manifestação de Deus no tabernáculo. Era o altar supremo da manifestação de Deus, era na Arca da Aliança, que apontava para Deus, foi preparada para Deus se manifestar. Só que eles não tinham mais esta arca. Eles perderam a arca no ano de 586 antes de Cristo. A arca foi embora. Então é preciso você ter isso em mente, tá? Nós estamos falando do Evangelho, quando nós falamos das parábolas de Jesus, quando Jesus ele batia de frente contra os fariseus, quando ele batia de frente contra os doutores da lei, ele está falando com pessoas que não tinham a presença de Deus e Deus estava entre eles e eles estavam cegos ao ponto de não reconhecer o Deus presente, ao ponto de não reconhecer o Deus presente, de chamá-lo até de anátema, de Beuzebu, que ele fazia as obras por Beuzebu. Então, nós temos que entender isso aqui, tá? Eles não tinham. Tanto que quando o véu do templo se rasgou do alto a baixo, quando Yeshua entrega sua vida na cruz do Calvário e o véu do templo rasga do alto a baixo, é revelado a vergonha que eles não tinham mais a essência, que eles não tinham mais a presença, é revelado agora, porque no Santo do Santo apenas o sumo sacerdote entrava. E tenha certeza que ele não dizia que a presença de Deus não estava ali. Ele dizia que talvez que sim, com certeza ele dizia, Deus está aqui, este lugar é a casa de Deus, mas a casa estava vazia. Tá? Então nós temos que ter isso em mente. Com o passar dos anos, desses 400 anos, que antecede o Brit Hadashah e que é posterior da Tanakh, que está entre Brit Hadashah e Tanakh, até aqui nós temos a Tanakh, e aqui nós temos o Brit Hadashah. Né? Brit Hadashah. Brit Hadashah. Então nós temos aqui o Primeiro Testamento e o Segundo Testamento, a Tanakh e Brit Hadashah. Então, quando se inicia o Brit Hadashah, eles não tinham. Jesus estava aqui, ó, Jesus, o próprio Deus, ó, próprio Deus que se manifestava na arca, agora ele encarnou, desceu para estar agora aqui. Então, enquanto eles estavam esperando a presença de Deus no tabernáculo, a presença de Deus estava indo de encontro a eles, porque Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. E eles aqui, ó, não reconhecem a Jesus como o Messias. Então nós temos que entender que neste período de Cristo, estou indo bem devagar para você entender aí, os irmãos que já estão conosco, Deus abençoe, né? Pastor Josenildo, Deus abençoe, meu pastor. Temos aí Chuias, a paz do Senhor, Altair José, Deus abençoe, estão conosco aí, e Deus abençoe vocês. Então, meus amados irmãos, como nós estamos falando aqui, nós temos que entender que este período, primeiro, quem estava reinando eram os romanos. Ó. Os gregos haviam passado e agora os romanos. Os romanos estavam em vigência.
Nos tempos de Jesus, aqui era o imperador Herodes, né? Herodes estava governando. Naquele período, quando Jesus inicia o seu ministério, no ano 30 depois de Cristo, no ano 30 DC, né? Mais ou menos aqui, ó, por aqui, ó, 0, ó, 30 DC. Aqui é o nascimento de Jesus, tá? 30 DC, e logo daqui ele ia já morrer na cruz, aos 33. Então, no ano 30 DC, quando ele inicia, como é que estava essa religião? Olha, haviam no mínimo ali, nós vamos colocar aqui no mínimo seis tipos de judaísmo, né? Tinha ser partido. 6 classes judaicas, no mínimo, 6 classes judaicas. A primeira classe judaica, tá? Isso aqui são classes, ó, vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Deixa eu apagar aqui. Ó. Então haviam classes judaicas, ou seja, que saíram do judaísmo. Primeiro, os fariseus, ó. Primeiro, os fariseus. Os fariseus, eles eram os detentores da lei. Eles que estavam aqui nas sinagogas, liam a Torá, eles tinham todos escritos, os Ketuvim, os Neviim, a Torá, estavam todos com eles, os rolos, eles tinham isso nas mãos, né? Eles eram os detentores da lei, os estudiosos da época, aqueles que tinham aí todo o conhecimento. Também essa é a primeira classe judaica que nós vamos relacionar. Mas também havia uma outra classe. Essa outra classe aqui, ó, judaica, eram os saduceus. Tá? Tinha também os saduceus. Os saduceus, eles eram opositores aos fariseus, eles eram ao contrário dos fariseus, né? Tinha também a terceira classe judaica, ó. 3. Tinha aqui os essênios. Essênios, que também já tinham saído do judaísmo. E já então, olha como estava dividido o povo de Deus, como essa classe de povo escolhido que veio, que surgiu da genealogia de Jacó, que se transformou em Israel. Com o passar dos anos, como eles se dividiram entre si mesmos. Então nós temos aqui os fariseus, os saduceus, os essênios. Aí nós temos os herodianos, né? Ó, vamos por aqui. Os herodianos. Ó. Herodianos. Tinha também aqui os zelotes. E número 6, os samaritanos. Vamos parar por aqui. Tá? Então você tem que ter isso em mente, meu irmão. Essas classes judaicas que eram proeminentes, né? Que estavam ali eminentes no tempo em que Jesus estava trazendo a palavra de salvação. Então, perceba que quando Jesus está ali para restaurar, para quebrar os paradigmas, para restaurar, para trazê-los de volta para o caminho, para cumprir com as promessas, com a palavra de Deus, olha como estava dividido o judaísmo. E até hoje, o judaísmo ele tem muitas ramificações. Tá? Os prosélitos, enfim, tem muitas ramificações que nesse nível básico nós não iremos falar de todas. Nesse nível, você tem que saber pelo menos, no mínimo, essas 6 classes judaicas nos tempos de Cristo, para entender por que Jesus falava por parábolas, por que Jesus dava muitos exemplos, o que Jesus combatia, o que Jesus queria fazer. Então imagine
às vezes você está numa sociedade, você encontra com seus irmãos numa associação religiosa, né? Ali numa comunidade cristã, onde ali nós oferecemos o nosso culto de adoração, o nosso sacrifício suave a Cristo, que é o nosso culto racional, segundo Paulo escreveu aos Coríntios, né? Apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, às vezes nós nos deparamos com muitos tipos de pessoas, porque pessoas são diferentes umas das outras. São diferentes. E às vezes é normal termos divergências, é normal nós divergenciarmos de algum pensamento, de alguma maneira de agir, mas imagine aqui que a divergência era muito grande. Tá? Nós tínhamos aí uma divergência muito grande. Eu não quero me ater muito aqui, porque aqui para mim falar, eu vou só dar um resumo, que eu quero ir para capítulo 13 de Mateus. Então, mas nós temos que ter isso em mente. Então, antes de eu entrar em alguma parábola, uma maneira que Jesus está ensinando nos seus sermões, quando Jesus está falando ali, que Mateus deixa registrado, nós temos que ter isso em mente. Então, você que é aluno, tem que ter em mente sempre, ali no Brit Hadashah, como estava e o que Jesus veio fazer. Jesus ele veio para unificar em Cristo, unificar em Cristo todas essas pessoas. Olha quão grande era o trabalhar. Se você for analisar os discípulos, os 12 apóstolos, né? Cada um tinha um temperamento diferente. Por exemplo, muitos acreditavam que Pedro ele era um zelote. Por isso que ele queria resolver tudo na briga. Então, por quê? Porque os fariseus, eles eram detentores da lei. Aqui eram os corretos, né? Era a nata. Vamos pôr aqui a nata. Eles se consideravam a nata. Podemos até dizer que existem pessoas que acham que são dono da verdade. É como eu sempre digo aos nossos irmãos. Nós estudamos, nós aprendemos, nós exploramos a palavra de Deus, nós nunca vamos saber tudo, meus irmãos. A nossa vida cristã é uma vida de desafios, a nossa vida cristã é uma vida de aprendizado, a nossa vida cristã é uma vida de crescimento, de afloramento, é uma vida que prossegue em desenvolvimento. Nós nunca estaremos já no ápice total do aprendizado. Não, nunca. A palavra de Deus, ela se renova a cada manhã e nós somos vários membros e você aprende um pouco aqui, aprende um pouco ali, daqui a pouco você aprende outro lá e o outro ali traz também mais algo glorioso e você vai se enriquecendo. Através da Faculdade Teológica CETAAD, nós estamos formando exploradores e não turistas. Nós não estamos formando pregadores ensaiados. Nós não estamos te dando uma matemática exata para pregar. Nós não estamos te dando uma fórmula mágica para você usar na igreja e dizer: o fogo caiu, o céu desceu, eu usei uma tática que funcionou. Não, senhor, nós estamos aqui para fazer de você, abrindo a janela do conhecimento. Meu irmão, você que está me vendo aí agora, neste momento, através desta aula, eu quero que você saiba que você tem que crescer. Eu não sou dono da verdade, eu sou o menor dos meus irmãos e estou aqui para te ajudar a crescer, glória a Deus, como eu também estou crescendo a cada dia. Então Jesus, ele quer unificar essas divergências. Olha aí, temos aqui os fariseus, que é a nata. Os fariseus já eram santos demais. Já eram aqueles que nós somos o santo, nós somos o perfeito. Aí tem os saduceus. Os saduceus já eram contrários aos fariseus. Os saduceus já faziam até culto a anjos. Os saduceus, eles acreditavam em reencarnação. Então, olha como era complicado os saduceus, que eram pessoas que saíram do judaísmo e que tinham já um pensamento contrário. Você encontra por aí pessoas
que sai de várias igrejas. Ah, eu já passei em tal lugar, eu já passei em tal lugar, eu já aprendi isso em tal lugar, eu já aprendi isso. E ele forma o seu próprio conceito. E é tão difícil quando você conversa com alguém que já tem um conceito formado. A palavra de Deus, Cristo não quer pessoas com conceito formado. Cristo quer pessoas com o coração aberto para se aprofundar na glória, no poder, no manancial, na revelação da sua palavra. Então, os saduceus já pelejavam contra os fariseus. Os essênios já não gostavam nem dos saduceus e nem dos fariseus. Os essênios já eram mais retirados, né? Enquanto que os fariseus lá no templo cobravam para fazer batismo, cobravam para sacrifício, cobrava para não sei o quê, cobrava, tudo era dinheiro, tudo era monetária, tudo era monetização. Já os essênios, não, é de graça. Não, Cristo, Deus, na sua palavra, é pela fé. Eles já tinham uma vida mais regrada, mais afastada das riquezas, dos confortos que a vida oferece, já viviam mais para o deserto, enfim. Temos aqui, eu não quero me prolongar muito, eu só estou dando uma síntese, tá bom? Uma síntese. E nós temos aí os herodianos, ó. Os herodianos já eram aqueles judeus que casaram com o governo. Casaram com o Estado. Os herodianos eram agora grudados com Herodes, ó. Os romanos já eram a favor de Herodes. Ficavam ali pelo palácio de Herodes, né? Eram os políticos da época. Os herodianos eram judeus que já gostavam de estar do lado das autoridades estaduais, das autoridades governamentais, esqueciam da sua própria fé para obedecer à ordem emanada de Herodes, trabalhava em favor de Herodes em vez de trabalhar em favor da palavra de Deus. Então nós temos aí os herodianos. E hoje nós temos muitos herodianos espalhados pelo mundo. Homens que se dizem homens de Deus, mas estão aí, ó, casados com a política. Não, meu irmão. Eu não sou contra a política. Eu sou contra a pessoa que mergulha na política e esquece da glória e da presença de Deus. Eu sei que Daniel, ele era um grande político lá em Babilônia, mas ele nunca perdeu a sua essência. Mas aqui, os herodianos, eles entregavam seus irmãos, eles caguetavam seus irmãos para Herodes, eram verdadeiros traíras, assim, se podemos utilizar esta palavra deste peixe que tem uma conotação muito pejorativa. Então os herodianos eram casados com a política. Aí temos aqui o Zelote. Olha aqui o Zelote. O Zelote já era aqueles judeus que eles queriam resolver tudo na força da espada. Qualquer coisa para eles era motivo de guerra. Não, eles eram os guerrilheiros da época. Apenas para você descontrair aí do outro lado. Mas para que você entenda, eu estou usando palavras simples, palavras moderadas, sintetizando, para você entender essa dinâmica. Ó, zelotes. E os samaritanos, pronto, esses aqui eram os excluídos. Olha aqui. Esse aqui, os judeus não aceitavam. Havia uma rixa entre os judeus e os samaritanos. Essa era uma nação misturada. Não podiam nem adorar a Deus no templo. Eles iam adorar nos montes. Nem perto do templo passavam, enquanto esses aqui se diziam adoradores de Deus, ao verdadeiro e único Deus, que não tinha a presença mais de Deus no templo. Havia apenas um cerimonial religionismo ali, da religião sem a presença de Deus. Né? Quando eu digo a presença de Deus, é lógico que a presença passiva de Deus está em todos os lugares. Quando eu me refiro à presença, porque eles perderam a Arca da Aliança, no ano 586, que era o objeto escolhido por Deus, criado por um homem cheio do poder e da glória de Deus, pois Deus encheu
Bezalel de inteligência, conhecimento e sabedoria para construir esses utensílios, para realizar esses ofícios, essas obras, né? Então Deus encheu ele lá em Êxodo capítulo 31, Deus escolheu ele para criar todas as peças do tabernáculo para que Deus pudesse habitar. E eles perderam literalmente. Perderam literalmente. Quer dizer, foram aí tomados no ano 586 por causa de divisões, de rebeldias, de desobediências. Quantos que não perdem a presença de Deus por causa da desobediência? Mas continua com seu rito religioso, está só a carcaça. Só havia ali o cerimonial, mas não tinha mais a manifestação. Quantos que estão desta maneira? E vamos parar aqui, irmão, senão não é. Então, olha aqui, os samaritanos rejeitados. Aí Jesus, ele quer mudar essa história. Nós vamos estudar lá, quando Jesus ele está saindo e é necessário ele passar por Samaria. Não vamos falar disso agora, mas ele passa em Samaria porque ele quer restaurar também os samaritanos. Jesus, ele quer unificar através do verbo, ele quer unificar todas essas classes aqui, ó. Agora, se fosse você, como é que você ia fazer com isso aqui? Você vai falar com os fariseus, detentores da lei. Não, você tá errado, você não sabe. Como eles tentaram pegar Jesus no erro. Meu Deus, irmão, quantas vezes? Aí você vai falar com os saduceus. Os saduceus, eles têm lá os dogmas deles. Né? O nosso material didático, no nosso livro, tem aqui, tá? Se você receber o nosso PDF explica essa divergência aqui. Então você dá uma lida no nosso PDF que você vai encontrar. Ó, os fariseus, eles eram escrupulosos sobre a letra da lei, tornaram-se hiperespirituais. Isso aqui eram os danatas, os grandes, os santos demais. Aí nós temos os saduceus. Os saduceus, eles bifurcavam em sentido contrário. Eles recusavam a palavra como significado limitado, tornaram infraespirituais. Só tinha algumas partes que eles aceitavam, outras partes não. Né? Os essênios, tem aí no nosso material, eu estou fazendo uma síntese, tá? Os essênios, eles liam muito mais entre linhas do que nas próprias linhas. Eles eram convencidos que por meio da percepção peculiar tinham conseguido alcançar a realidade mais profunda de todos e se tornaram ultras espirituais. Não, nós encontramos a verdadeira visão da palavra de Deus, a verdadeira revelação nós encontramos, e eles eram os ultra espirituais. Os zelotes se afastavam em outra direção e, lutando se necessário, eventualmente tornaram-se não espirituais. Então os zelotes eram não espirituais, lutavam. Os herodianos deviam combinar as escrituras hebraicas com a filosofia grega. Então eles combinavam as escrituras, ou seja, aceitavam a palavra, porém também viviam sob a liderança aí de Herodes, combinavam com os gregos, com os ensinamentos gregos, e aí vai. Depois você lê o nosso material. E os samaritanos, que aceitavam só o Pentateuco e adotavam em parte a religião judaica, eles não adotavam tudo, e esperavam que o Messias fizesse de Samaria, não de Jerusalém, era de raça estranha e misturada. Então eles queriam que Jesus fizesse de Samaria a central de adoração, e não Jerusalém, que ele reinasse em Samaria. E aí eles também eram uma raça estranha, misturada. Então, todo esse conturbado conceitos religiosos estava acontecendo nos tempos de Jesus. Tá? Então você tem que ter em mente esses conceitos conturbados aí que estava acontecendo naquele período. Tá bom? Tendo dito isso, vamos então agora para Mateus, capítulo de número 13. Vamos lá para Mateus, capítulo 13. Abre a sua Bíblia aí. Tá? Nós vamos falar aí
comentário dessas 7 parábolas, né? 7 parábolas que há no capítulo 13, que é de boa relevância. 4 delas é dito para a multidão e 3 delas Jesus ele fala aos discípulos. Então vamos ver isso aí. Tá? Então vamos lá. Ó. Lá. Mateus capítulo 13. Aqui nós encontramos 7 parábolas. Sete parábolas. As 4 parábolas primeira para multidão. Ok? As 4 primeiras para a multidão. As outras 3 parábolas para os discípulos. Nós temos aí, no capítulo 13 de Mateus, nós encontramos 7 parábolas. 4 para a multidão, né, para o povo, e 3 para os discípulos. Jesus, ele fala à multidão 4 parábolas. O semeador, ele fala a parábola. O semeador, o joio, ó, semeador, vamos por aqui, ó. Semeador, joio, semeador, o joio, semente de mostarda e o fermento. Vamos por aqui o grão. Mostarda, grão de mostarda e o fermento. Ó, fermento. E para os discípulos, ele fala 3 parábolas. Ele fala do tesouro escondido, tesouro escondido, a rede, pérola, né? Então vamos colocar primeiro, tesouro escondido, a pérola e a rede. Pérola e a rede. Então, esta parábola é para os discípulos. E estas parábolas é para a multidão. Ok? Para a multidão. Isso aqui é muito gratificante nós entendermos desta maneira. Então nós temos aí a primeira do semeador. O semeador é muito simples. Vai falar aí de 4 tipos, né, de pessoas. Ele vai falar da semente à beira do caminho. Aqui ele vai falar do semeador, ele vai falar da semente. Ó, semente. Aí ele fala à beira do caminho. Beira do caminho. Entre os pedregais. Entre as pedras. Entre espinhos. Ok? E a terra boa. Ó. Aqui eu sei que para muitas pessoas não tem complicação. Então, Jesus está falando isso aqui para a multidão. Jesus está se referindo à multidão. E ele então está ensinando que o semeador saiu a semear e uma parte da semente caiu à beira do caminho. Veio as aves do céu e comeram, né? Então aqui, ó, não germinou. Não germinou, quer dizer, a semente aqui não chegou nem a germinar, não chegou nem a ser plantada. Ficou à beira do caminho e as aves do céu vieram e comeram. Depois tem a semente que caiu entre as pedras, ela chegou até crescer, germinou, cresceu. Então aqui nós temos aqui, ó, essas 3 aqui, ó, germinou.
Ó. Então é muito interessante você entender isso aqui, que isso aqui é glorioso. Então, a beira do caminho não germinou, mas a pedras, espinhos e a terra boa germinou. Então aqui nós temos duas qualidades. Eu vou só dar aqui uma síntese para você, que não é o meu alvo falar do semeador. Então nós temos aqui a semente à beira do caminho, que ela não germina, que ela não chega a ser plantada. Então aqui nós podemos colocar as pessoas, ó, pessoas não cristãs, ok? Pessoa não cristã, é essa daqui, ó. Por quê? Porque hoje as pessoas que não são cristãos ainda estão ouvindo a palavra, mas não se decidiram. Então são chamados à beira do caminho. Então tinha um povo que seguia Jesus lá que não se decidiram por Cristo, não estavam seguindo a Cristo. Eles iam por causa dos milagres, iam porque aquilo era bom para eles, porém a palavra não surtia efeito, a palavra não entrava no coração. Era semente à beira do caminho. Aí vem as aves do céu e já comeram da semente. Ou seja, eles ouvem a palavra, mas a palavra não entra na terra, a palavra não chega a ser enterrada, colocada dentro da terra, no seu coração. A palavra não chega a germinar, a palavra entra no ouvido, sai pelo outro. A palavra, a semente só passa pela terra, mas não penetra na terra. Só passa pela terra, não germina nada. Então aqui é as pessoas que ainda não são cristãs, que não escolheram a Cristo. Então estão à beira do caminho. Pessoas à beira do caminho. E nós temos aqui, ó, os outros três que já são pessoas, eu vou colocar aqui, ó, pessoa cristã. Eu vou considerar como cristã. Por que, pastor? Que o senhor vai considerar como pessoa cristã? Porque aqui a semente ela chega a germinar. Ela germina, então há uma atenção. Então, olha o que Jesus diz. A semente que caiu entre os pedregais chegou até a crescer. Ela chegou a se desenvolver. Mas como ela estava entre as pedras, as raízes não chegaram à terra, não tinha profundidade, então por causa das pedras, ela não produz. Olha aqui, eu vou ler para você. Aqui caiu em terreno pedregoso, versículo 5, 13, 5. O que caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra bastante, logo nasceu. Ó, nasceu, logo nasceu. Logo nasceu. Porque a terra não era funda, mas saindo o sol queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Então aqui nasceu, chegou a nascer, mas entre as pedras. Quando veio o sol, por não estar com as suas raízes na terra, o sol a queimou e ela secou. Mas ela chegou a nascer. Então, é o cristão sem raiz. Então, entre as pedras, é aquele que recebe gostosa semente, que a semente chega a crescer, mas não tem raiz. E aí temos entre os espinhos. Olha aí. Também a dos espinhos germina também e cresce também. Mas aí os espinhos aperta, os espinhos apertam aquela planta e ela também não vai para frente. Olha aqui, o versículo de número 7. Estamos em Mateus capítulo 13, Bíblia aberta aí, hein? Eu não estou colocando o versículo aqui na tela, não. Você tem que ler aí. Não vamos facilitar tudo para você, né, meu irmão? Você tem que também que querer aí buscar o desenvolver a palavra. Ó, 13, versículo 7. Aqui caiu entre os espinhos, parte caiu entre os espinhos. E os espinhos cresceram e a sufocaram.
Então, os espinhos acabaram sufocando. Então, ela germinou, porque como é que os espinhos iam sufocar uma semente? Então, ela germinou, começou a crescer, mas os espinhos a sufocaram. Então, essa daqui, os espinhos a sufocam. Ó. Então, essa daqui, o problema dela é os espinhos. Essa aqui não tem raiz. Ó, não tem raiz. Tá? Essa aqui não tem raiz. E aí temos a que caiu em terra boa, que cresceu, multiplicou e os seus frutos foram vistosos, bonitos, tá? Então temos aí. Não é o meu alvo falar sobre isso aqui, estou só dando uma síntese, mas eu tenho certeza que você vai ler, você é um explorador, vai pesquisar, o Espírito Santo vai abrir a sua mente nessa questão, ok? Então nós temos aí essa semente. Então Jesus, ele está falando à multidão, ok? Aí depois que ele fala da semente, perceba que ele está falando sobre semente, crescimento, né? Receber a palavra, porque ele vai explicar mais para frente esta parábola do semeador, tá? Você encontra a explicação a partir do versículo 18. A partir do versículo 18, Jesus vai explicar, e aí ele vai dizer, ó, escutai vós, pois a parábola do semeador. Versículo 19, ouvindo alguém a palavra do reino, não entendendo, vem o maligno e arranca o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho, porque ele não entende. Ele não entende. Você fala, ele não entende a palavra e nem procura também entender. Então, à beira do caminho. E aí, Jesus está falando da semente e ele entra sobre a parábola do joio. Olha aí. Aqui que eu quero me deparar com você. Ó. Aqui nós temos uma questão grave. Quando ele fala sobre o joio, que está aqui no versículo 24, ó, versículo 24, e vai até o número 30 aqui, ó, até o 30. Ok? Então Jesus fala à multidão. Ó, Jesus está falando para a multidão, não esqueça disso. Não é para os discípulos, é para a multidão. Jesus não está falando para os seus apóstolos, Jesus não está falando para a igreja, Jesus está falando para a multidão, é para todos. Ele já falou que tem, no mínimo, 4 tipos de pessoas ali. E agora ele vai falar sobre o trigo e o joio para a multidão. E olha o que Jesus diz, eu vou ler aqui agora, vamos ver com atenção. O reino dos céus é semelhante ao homem, versículo 24. Propôs-lhe outra parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Boa semente no seu campo. O campo era deste homem que semeou. Ele era o dono da semente e o campo era dele. Enquanto, porém, os homens dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Foi semeado no meio do trigo e se foi. Quando o trigo cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então, indo ter com ele os servos do dono do campo, lhe disseram, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Como então está cheio de joio? Respondeu-lhes ele, um inimigo fez isso. Perguntaram-lhe os servos, querem que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse, não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a colheita. Por ocasião da colheita, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio, amarrai-o em feixes para o queimar. Então colhei o trigo e guardai no meu celeiro. Ó. E aí depois vai começar a parábola do grão de mostarda e do fermento. Então, depois vem o grão de mostarda e o fermento. Então, Jesus está falando do joio. Olha que interessante. Muitas pessoas
pregam esta parábola, até leem na igreja e aplica esta palavra na igreja. Pasme os irmãos, pasme os amantes da palavra de Deus. Eu já vi pregadores chamar o seu irmão de joio. Pasme os irmãos. Se alguém já viu aí, dá um alô aí. Escreve aí um alô. Você já viu alguém chamar os seus irmãos de joio dentro da igreja? Não, meu irmão. Deixa o joio aí. Deixa ele crescer junto. Deus vai tirar esse joio da igreja. Eu já vi muito isso. Primeiro, irmãos, Jesus não está falando esta parábola se referindo à sua igreja. Primeiro, esta parábola do trigo e o joio não é para a igreja. Está lembrado do oika? Observação, interpretação, correlação e aplicação. Então, primeiro passo, Jesus está falando para a multidão, para todos que ali estavam, discípulos, não discípulos, fariseus, saduceus, ali tinha zelote, ali tinha tudo quanto é qualidade de crença, de conceitos, de ideias formadas. Então ele está falando uma parábola para todos que estavam ali, não era uma parábola exclusiva para os seus discípulos. Então eu não posso pegar uma palavra que não é exclusiva para os discípulos e deixar ela exclusiva para a igreja. Eu não posso transmitir essa palavra com exclusividade para a igreja. Então aí já começa a interpretação. Se eu não fizer uma observação, eu não vou ter um bom entendimento do que Jesus está falando. Então veja bem, é difícil essa compreensão do joio e o trigo, tanto que os discípulos não entenderam. Os discípulos que estavam lá, Jesus falava de coisas da época, não entenderam, quanto mais hoje que está tudo aí muito mudado. Então, veja bem, Jesus disse do joio. Olha, ele semeou a semente e enquanto os homens dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio. E cresceu o joio. Você pega aqui o trigo, ó, o trigo, ó. O trigo ele é muito bonito, ó. Tem aqui o trigo, ó. Aqui o trigo, ó. Ali, ó, o trigozinho. Só que junto com o trigo, cresceu o joio. Ó. Só que o joio, ele é muito parecido com o trigo, muito parecido. Ele é tão parecido que quando eles são plantados e estão crescendo, não tem como diferenciar um do outro. Mas quando eles vão crescendo, vão começar a gerar os seus frutos, a sua semente, o trigo ele tem uma semente, ele vai fornecer a farinha, mas o joio é uma casca seca, ele não tem nada, ele parece com o trigo, mas ele não tem fruto, ele é seco, ele é uma casca. Só vai demonstrar o joio e o trigo, você só vai ver diferença quando eles já estão quase próximos, que já estão mais crescidos, que já estão mais formados. Só que quando eles estão mais crescidos, mais formados, o joio, ele se mistura às suas raízes com o trigo, ó. Ele mistura as suas raízes com o trigo. Então, se você arrancar o joio, corre o risco de estragar o trigo. Então, se você colher o joio ainda na sua fase de desenvolvimento, quando você começa a perceber ele, corre o risco de você estragar o trigo. Quando os discípulos dizem, Senhor, você quer que nós arranquemos? Que ele está dizendo ali na parábola, quando os homens disseram para o Senhor quer que nós arranquemos? Ele, não, deixa crescer junto, porque quando tiver fruto, não vai importar se estão entrelaçados. Porque quando eu fizer
a colheita deles, simplesmente a palha vai para um lado e o trigo vai para o outro lado. Aí aqui vai ter o trigo, ó, e aqui vai ter a palha. Então, na hora que for colher, quando estiver já pronto para a colheita, aí nós vamos arrancar, porque daí não vai perder o trigo. Se arrancar agora, perde-se o trigo, porque as raízes estão entrelaçadas e o joio vai arrancar o trigo junto e vai ferir o trigo. Mas quando estiver na colheita, que já estiver pronto para colher, aí não tem problema, porque arranca os dois e aquele que tem o fruto nós separa, e o que não tem fruto nós manda queimar. Porque o que não tem fruto é palha e o que tem fruto, ok? Então Jesus está falando isso. Aí muitas pessoas aplicam isso na igreja, mas está errado. Quando Jesus está falando do trigo e o joio, ele não está se referindo à igreja, ele está se referindo à multidão, ele está se referindo a todas as pessoas que estão vivendo no mundo. Esse campo de plantio aqui, ó, esse campo é o mundo. É o mundo. O joio aqui são os filhos do maligno, ó. Maligno. O trigo são os filhos de Deus. São os filhos de Deus. A semente, fazer assim, a semente, ó, marca aí, é a palavra. Semente é a palavra. O semeador, ó, o semeador é Deus. O semeador é Deus. É Deus. Ok? E os ceifeiros, vamos colocar aqui os ceifeiros, por aqui uma ceifa, né? Vou fazer assim. Pronto. Ceifeiros, os anjos. Olha aí. Então, essa parábola não se refere à igreja. Essa parábola se refere ao juízo final. Jesus não está falando à igreja, Jesus está falando do juízo final. Por quê? Olha, porque nós não cremos, você não crê no arrebatamento da igreja? Quem vai ser colhido primeiro? Ora, se você é um pré-tribulacionista, então você crê que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Então quem vai ser colhido primeiro? A igreja ou os ímpios? Ora, se o arrebatamento é real, se o arrebatamento é verdadeiro, se nós cremos no arrebatamento, quem vai ser arrebatado primeiro é a igreja. Mas nesta parábola, quem vai ser arrebatado primeiro é o joio. Jesus diz que o joio vai ser colhido primeiro. Ó, vai ser colhido primeiro. Olha aí na sua Bíblia. Vamos ler isso aí? Olha aí na sua Bíblia. No versículo de número 30. Acompanha aí, versículo 30. Olha o que diz o texto. Deixai crescer ambos juntos até a colheita. Por ocasião da colheita, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio. É o que está escrito aí na sua Bíblia. Versículo 30. Na ocasião da colheita, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio. Então, primeiro vai ser colhido o joio. Se o joio vai ser colhido primeiro,
então Jesus não está falando da igreja, mas ele está falando dos salvos e os ímpios, que no dia do juízo os ímpios serão lançados no lago de fogo. Os discípulos, eles não entenderam muito esta parábola, como muitos que leem esse texto e não entendem muito. Mas quando o problema é que nós paramos de ler, principalmente nas igrejas, eu acompanho isso. Você já aprendeu na introdução à Bíblia, nos inícios de nossas aulas, que essas epígrafes que tem na Bíblia, parábola disso, parábola daquilo, que estão separadas em pedaços de histórias, de estudos, que essas epígrafes elas foram adicionadas, que os textos originais não contêm epígrafes. Eles são uma leitura constante, uma leitura constante. E Deus falou, e Jesus disse, e falou outra parábola, e tal, e falou isso, e falou aquilo. Então, quem lê, normalmente, tem que ler o capítulo todo. Não pode parar nas epígrafes. Porque quando para nas epígrafes, você perde a explicação de contextos, o entendimento de contextos. Então, nunca pare de ler um episódio na epígrafe. Leia antes, leia depois, o capítulo todo, para ter uma clara compreensão dos textos sagrados. Está me entendendo? Quem está me entendendo aí, diga um amém. Deixa eu ver como é que está aqui os irmãos. Se os irmãos estão vivos. Glória a Deus. Isso, tá? Isso mesmo, Quitéria. Deus abençoe. Juca Lopes está conosco. Deus abençoe aí. Altair José, vamos lá. Então você tem que ler o contexto todo. Então muitos param aqui, no versículo 30. Muitos param no versículo 30. Agora, vamos continuar? 31, ele vai falar sobre o grão de mostarda. Aí vai falar do fermento. Agora, olha lá no versículo 36. Olha aí. Então, tendo despedido a multidão, olha o que aconteceu. Jesus, ele falou a parábola do joio, ele falou para a multidão sobre o grão de mostarda, falou sobre o fermento e terminou. E aí ele despede a multidão. Tchau, multidão. Ele despede, tchau, multidão. Eu já falei, vão para casa. Já ouviram a palavra. Tchau, multidão. Ele despede a multidão. Os discípulos ficaram encucados. Eles ficaram encucados com a parábola do joio. Eles ficaram pensativos. Mas, rapaz, você entendeu, ô Judas? Você entendeu? Não entendi muito bem. Ele falou que tem que colher. Eu acho que é o plantio. Ô Pedro, você entendeu? Olha... Ô Tiago, vem cá, ô Zebulon, entendeu? Um olhava para o outro, Tomé, e aí, Tomé? Mateus? Rapaz, não sei. Ficaram tudo sem entender. Se os discípulos que andavam com ele não entendeu, imagine a multidão. A multidão ouviu, vai embora. Vamos acompanhar aqui, Versículo 36. Tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos. Os 12 chegaram ao pé de Jesus, né? Chegaram ao pé dele, dizendo, explica-nos a parábola do joio do campo. Jesus despediu a multidão, foi para casa, e aí os discípulos chegaram lá no pezinho dele, ô Senhor, explica para nós essa parábola do joio. E o Senhor falou lá, ficou sem entender. Aí Jesus vai explicar para eles. Eu vou explicar, olha aí. Versículo 37, e ele respondeu. Só que parece que tem pessoas que vão pregar na igreja ou falar sobre essa parábola e não lê isso aqui. Olha aí. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Yeshua. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Olha aí. Versículo 38. O campo é o mundo. Olha aí. O campo é o mundo.
É o mundo, não é a igreja, é o mundo. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Olha aí. A boa semente, aí o trigo, a boa semente, são os filhos de Deus, os filhos do reino. Olha aí. Versículo 38. O campo é o mundo. A boa semente, os filhos do reino. O joio. O joio. É Jesus que está explicando a parábola. O joio são os filhos do maligno. Olha aí. O texto, irmãos, o texto ele é claro. Não precisa de muito esforço para entender. O joio são os filhos do maligno. Se você disser na igreja que o seu irmão é o joio, literalmente você está chamando ele de filho do maligno. Literalmente. Porque Jesus, quando ele mostra essa parábola, quando ele explica essa parábola e os discípulos não entendem, vem ao pé de Jesus e Jesus fala, peraí que eu vou te explicar. O campo é o mundo. Eu falei do campo? Falou Jesus, então, é o mundo. Eu estou falando do mundo. A boa semente, o trigo, sim, Jesus, o Senhor falou do trigo, são os filhos de Deus, são os filhos do reino. Então, todo aquele que me aceita e se torna filho do reino é o trigo, é o trigo. Ah, Senhor, estou entendendo. E o joio, aquele que cresce ali no mundo, que está crescendo não é em um lugar específico, é no campo. E o campo, Jesus falou que é o mundo. Então, e aquele que está também vivendo no mundo, junto com os filhos do reino, são os filhos do maligno. Então, os filhos do maligno estão vivendo no mundo que é o campo, e os filhos do reino também estão vivendo no mundo que é o campo. Então, são os filhos do maligno. Ah, estamos entendendo. Jesus continua. Vou ler para você aqui. Vamos ler aqui. Olha aí. 39. O inimigo que semeou é o diabo. Ó, até não coloquei aqui, né? Vamos colocar aqui o cabeça quadrada. Ó, vamos pôr aqui o cabeça quadrada. Inimigo. É o diabo. O inimigo que colocou joio lá de noite é o diabo. Ele está falando da semeadura do diabo através do pecado. Através do pecado, o diabo está formando joio, que está vivendo no campo, no mundo, junto com os filhos do reino, o trigo. Vai entendendo aí. Olha aí. Vai comendo aí. Olha aí. O inimigo, versículo 39. O inimigo é o diabo. A colheita é o fim do mundo. Juízo final. A colheita, quando eles vão colher, é o fim do mundo. Jesus está falando que é o juízo final. É o fim do mundo. Olha aí. A colheita é o fim do mundo. Os cefeiros são os anjos. Aí. Que vão com a ferramenta ceifar, né? A ferramenta de ceifar aqui é a palavra. Que é a palavra que vai separar o poder do verbo, o poder da palavra, o poder do logos. Ó, vai separar. Então, olha aí. Versículo de número 39. A colheita é o fim do mundo, os cefeiros são os anjos. Versículo 40. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação deste mundo. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação deste mundo. Aí nós temos que entrar em escatologia, porque a terra vai ser purificada pelo fogo. Tá? Você vai aprender isso na matéria de escatologia bíblica. Nós vamos ver que até a terra, o planeta Terra, vai passar pela purificação. A terra será purificada pelo fogo. Olha aí, consumação deste mundo. Versículo 41. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa pecado e todos que praticam o mal. É o joio. Os que cometem pecado e praticam o mal.
Então, todos que cometem pecado e praticam o mal é o joio. Pelo amor de Deus, você que está aprendendo nesta noite a palavra, nós estamos lendo a palavra de Deus, uma explicação bem simples, eu não estou nem explicando, estou lendo o próprio texto, está explicando. Não chame o seu irmão que aceitou a Jesus, por mais que ele seja incorreto, mas o Espírito Santo está nele. Se o Espírito Santo está nele, ele não é joio. Nada aonde há habitação do Espírito Santo é joio, porque onde há habitação do Espírito Santo é porque ele já está sendo purificado do pecado. Jesus morreu por ele como morreu por todos, mas aquele que o aceita recebe o direito de ser feito filho de Deus, filho do reino. Então não chame seu irmão de joio, pelo amor de Deus. Eu fico indignado quando vejo os crentes, pastores, pregadores chamando a igreja e dizendo que o joio está crescendo junto com a igreja. Não, senhor. O joio está crescendo no mundo, que são os filhos do maligno. Eles não querem aceitar a verdade, não querem abrir o coração. Para eles nós pregamos, deixe de ser joio e se torne filho do reino. Aí sim, ó. Versículo 42. Serão lançados na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então Jesus ele explica isso não para a multidão. Jesus explica isso para os seus discípulos. Então, quando isso é explicado à igreja, é para que a igreja seja uma influenciadora do reino, como aprendemos na aula passada. Que a igreja, que é o trigo, possa influenciar os filhos do maligno a deixarem essa vida destrutiva, esta vida da escuridão e vir para a gloriosa luz. É coisa gloriosa. Então, eu queria falar isso aqui, que você como aluno básico de teologia, que nós estamos sintetizando esse curso, tem que saber sobre o trigo e o joio. É primordial que você saiba que esta parábola não é direcionada à igreja. Pode ser aplicada na igreja? Pode. Você pode aplicar esta palavra na igreja. Mas a igreja, se ela é composta pelos filhos do reino, não tem joio na igreja. Agora, nós concordamos que sim, Paulo, ele foi bem sucinto ao escrever a primeira carta aos Coríntios e dizer que não vos pude falar como a espirituais, porque sois carnais. Então nós sabemos que existe o cristão carnal, aquele que tem o Espírito Santo, mas só recebe o pimpleme, né? Ele é cheio de fora para dentro, então um dia está cheio, um dia tá vazio, e dia faz a vontade de Deus, outro dia não faz a vontade de Deus, é inconstante, é a casa na areia. Concordamos que isso tem, mas mesmo assim ele não é joio. Ele é o trigo. Pode sentir a influência do joio. O joio, o que são os filhos do maligno, com suas raízes, enrosca no trigo. E alguns trigos são prejudicados por esta raiz. Mas mesmo prejudicado, se ele aceitar Jesus e combater, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Se permanecer firme, mesmo com suas fraquezas, diga o fraco, sou forte. Se você continuar constante na palavra, eu tenho certeza que na colheita, o joio que estendeu raízes sobre a sua vida, ele será arrancado e você, como trigo, será separado para Deus. Eu não posso chamar o meu irmão de joio, porque ele não é filho do maligno. O filho do maligno é aquele que faz os desejos de seu pai. É o que vive na prática do maligno, na prática do mal. Nós já vimos e Jesus falou que eles praticam o mal, vivem no pecado e praticam o mal. Esses são o joio, mas o trigo ele não vive da prática do pecado, por mais que ele peque. Às vezes as raízes do joio acabam atingindo, ele pode até pecar, mas ele não vive dessa prática. A prática dele é conhecer a palavra, a prática dele é orar a Deus, a prática dele é entender a Deus, é louvar a Deus. Ele tem uma prática santa na presença de Deus. Então, ele não é um praticante do mal, mas é um praticante da santificação.
e por isso ele é chamado de santo e não de pecador. Tá? Nós vamos falar sobre isso mais à frente, apesar que nós já falamos isso na matéria de hamartiologia. Então você já sabe sobre isso aí. Depois que Jesus explica isso aqui, aí Jesus, depois de explicar, olha o que diz aí, o versículo 40, quando ele termina. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele está falando aos seus discípulos. É como se eu estivesse falando para o salvo em Cristo nessa noite através desta gravação desta aula. Então você que conhece a palavra, que recebeu a Jesus, que tem ouvidos para ouvir, ouça. Você foi chamado para fazer a diferença. Né? E aí vai ter a colheita do fim do mundo. Vai ter a colheita no fim do mundo. Vai ter a colheita no juízo. Então continue firme, trigo. Por mais que os joios desta vida, esses filhos do maligno, tente tirá-lo da presença de Deus, permaneça firme, suporte junto esses algazes que estão aí querendo ceifá-lo da presença de Deus, porque o dia da colheita virá e Deus recompensará todo aquele que for fiel até o fim. Depois que ele termina essa explicação, aí Jesus vai então dizer para os discípulos sobre a parábola do tesouro escondido, da pérola e da rede. Estas parábolas é para os discípulos. Então vamos aqui. Ok? Deu para entender? Qualquer dúvida você pode fazer a pergunta aí no privado. Se não der para responder hoje, que nós temos que correr com o horário da aula, mas nós vamos explicar posteriormente, tá? Eu não esqueci não, irmãos, tá bom? Nós vamos ter uma aula, eu quero ver se eu gravo uma aula para falar sobre o capítulo 19 de Mateus, sobre o divórcio. A irmã pediu para mim aí, entrou em contato comigo, que ela quer saber mais sobre essa questão. E nós vamos gravar aí sim um parecer nosso, uma videoaula. Precisamos de uma videoaula toda para falar sobre esse assunto. Mas nós vamos gravar algo nesse respeito, tá? Os irmãos não se preocupem, que nós temos muita lenha para queimar, muita aula para estudar. Nós temos que, a hora que terminarmos o básico, tem mais 8 matérias do médio. As matérias do médio, bacharel, não é igual ao básico, irmão. Nós não vamos fazer uma matéria por semana, não. É uma matéria por mês, tendo várias aulas, várias explicações, vários mananciais, porque não podemos sintetizar médio e bacharel. Não tem como. Aí já é mais aprofundada, precisamos de tempo, de muitas videoaulas para entendermos aí muitas questões. Então, vão ser aulas bem aprofundadas mesmo, com explicações maravilhosas. Então, continue conosco aí no ensino, pegando essa base para nós navegarmos na profundidade da palavra. Meus amados irmãos, então nós temos aí essa explicação da parábola do joio, que está bem aqui no final, né? Essa explicação está aqui no final, ó. Essa explicação, ok? Ela está bem no finalzinho aqui. Ela está bem no finalzinho, então se você deparar na epígrafe, você vai ler aqui o joio, do 24 ao 30, e você para. E aí você esquece de aprender a continuação que está aqui embaixo. Depois da parábola do fermento, Jesus vai para casa, despede a multidão, e aí vem a explicação desta parábola. Na Bíblia tem várias passagens assim, que tem um assunto na passagem, e aí você para de ler, e lá na frente está explicando aquele assunto que ele falou lá atrás. Então, por isso que você tem que ler o capítulo todo para entender. Então, nós estamos no capítulo 13, que demonstram aí 7 parábolas. A parábola do semeador, a parábola do joio, o grão de mostarda e o fermento. Irmãos, o grão de mostarda, esse grão de mostarda eu só vou dar aqui para você. O grão de mostarda aqui, Jesus fala ao povo, é um crescimento, é um crescimento exterior. Ó, oh, meu Deus. Deixa eu ajeitar aqui. Deixa eu apagar aqui que ficou borrado. Espera aí. Então, é um crescimento exterior. Tá? Não dá tempo de nós falarmos, mas o grão de mostarda é um crescimento
exterior. E o fermento aqui é um crescimento, ó, crescimento interior. Ok? A parábola do fermento é o crescimento interior do homem, da multidão, das pessoas. Então é o crescimento interior da pessoa. E o grão de mostarda é o crescimento exterior da pessoa. Tá? Então, lembrando que essas 4 parábolas, não existe tempo de parada entre elas. Jesus está falando à multidão de um mesmo assunto, sobre o tipo de terra, sobre a qualidade das pessoas, os que são filhos do reino, que são os filhos do maligno. Aí ele vai falar sobre o crescimento exterior, o crescimento da pessoa para com Deus, não é riquezas, é o crescimento exterior para com Deus, o crescimento interior para com Deus. Está falando para a multidão. O fermento, irmãos, nem sempre o fermento aqui, ele é ruim, tá? É ruim. Nem sempre, quando se refere ao fermento, ele está falando de uma qualidade ruim. Aqui o fermento é a qualidade do crescimento que ninguém vê. Ele vai falar sobre as mulheres que pegavam o pão, pegavam 3 porções, não dá tempo de eu falar sobre isso, é muito profundo essas 3 porções, e coloca o fermento e depois que prepara, coloca para descansar, e aí vai ter uma reação e vai haver um crescimento. E esse crescimento ele é interno, é um crescimento interno. Então elas preparavam a massa, colocavam o fermento, preparava a massa e deixava descansando para que houvesse um crescimento interno. O reino também traz esse crescimento interno. Então, aqui é muito glorioso essas 3 porções, que é o crescimento interno. Alguns interpretam o crescimento do espírito, da alma e do corpo. Outros vai lá para o Salmo 102, onde revela sobre a igreja que teve esse crescimento interno, que estava ali sendo preparado e foi colocado e desenvolveu. Então, tem algumas revelações gloriosas aqui, mas não dá tempo de nós falarmos, mas em níveis mais aprofundados, com certeza nós iremos abordar, tá bom? E aí os irmãos podem me lembrar que nós vamos abordar. Então, aqui nós temos o grão de mostarda, o crescimento exterior, o fermento, que é o crescimento interior. Esse fermento não é o fermento dos fariseus, lá é outra passagem. Lá o fermento está usado de uma maneira pejorativa e realmente traz ali uma questão sobre o que os fariseus estavam realizando ou fazendo, mas não nesse caso. Nesse caso, esse fermento aqui é benéfico. Então temos aqui depois a explicação do joio. Aí depois, irmãos, nós vamos para os discípulos. Então nós tivemos aqui essas 4 parábolas, dessas 7, 4 era para a multidão, e aí as outras 3 que são para os discípulos. Então isso aqui é um ensinamento para os obreiros, para os membros, para os cristãos, para aquele que abraçou a Cristo, a Yeshua, e o aceitou como Salvador da sua vida. Então essa parábola é para você. Então Jesus está falando aos discípulos. Olha o que Jesus diz aqui, no capítulo 13, e vamos ver aqui no versículo 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Então nós temos aqui o campo, ó, tesouro escondido. Temos aqui o campo e temos aqui, escondido aqui, ó, dentro do campo, temos aqui um tesouro. Temos um tesouro escondido. Temos um tesouro escondido no campo. Tá? Então, ó, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Achando um homem, escondeu de novo. Ó, achando o homem, ele achou. Então ele cavou e achou. E ele enterrou de novo. Talvez ele enterrou em outro lugar, não sabemos. Mas a questão é que ele enterrou de novo. Então isso aqui é o tesouro. Ok? O tesouro oculto. Tesouro escondido.
É um tesouro oculto, um tesouro escondido. Ele não está visível. Não está visível. É algo que se tem que achar, se tem que encontrar. Você não vai ver esse tesouro. Ele é encontrado. E ele encontrou no campo. Então o homem, no campo, encontrou o tesouro que estava lá, escondido. Aí ele achou e enterrou de novo, ele escondeu de novo. Então, em sua alegria, vendeu tudo que tinha e comprou o campo. Aí ele vai, vende tudo que tinha, pega o dinheiro dele e compra o campo. Ele não cava, ele não retira o tesouro, ele não rouba aquele tesouro, porque o campo não era dele. O campo aqui, ele tinha dono, tinha dono. Tá? Não era dele, o campo tinha dono. Só que ele teve que adquirir o campo para poder ter o tesouro. Então, quando ele achou o tesouro, o que ele pensou? Não, eu vou comprar o campo. Ele não poderia ter pego o tesouro e levado embora? Mas o que Jesus está dizendo é o contrário. Ele viu o tesouro, ele achou o tesouro, enterrou, guardou de novo. Aí ele foi, ganhou dinheiro, comprou o campo para adquirir. Vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Olha aí. Aí ele comprou aquele campo. Então aqui é o esforço para adquirir o que tem o tesouro. O esforço do homem não era comprar o tesouro. Ele comprou o campo, porque tudo que estava no campo passava a ser dele. Então, quando ele comprou o campo, o tesouro passou a ser dele. Então, para se ter a salvação, esse tesouro, ele aponta para o que Cristo tem preparado para você. Só que não tem como você adquirir o que Cristo preparou. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, é o que Deus tem preparado para você. Então você já achou, você já encontrou que Cristo tem coisas grandes, o Espírito de Deus já lhe revelou. Mas agora, para você possuir o que está lá no campo, que está preparado no reino, você tem que adquirir o reino. E para você adquirir o reino, para se tornar o detentor, o possuidor do que o reino pode lhe oferecer, porque o campo aqui é o reino. Então você tem que adquirir o reino, e o reino, não, a salvação é de graça. É de graça, mas tem um preço, meu irmão. Tudo tem um preço. Não tem o que não tem preço, meu irmão. Até a graça que é dada para você, ela teve um preço. E o preço foi Jesus que pagou na cruz do Calvário. Ele pagou o preço para você ter. Mas para você possuir, você tem que também fazer a sua parte. Você vai pagar um preço também. Só que esse preço não é financeiro. Esse preço não é dinheiro. Esse preço é tudo que você tem. Olha o que Jesus disse. Ele vendeu tudo o que tinha. Uma pessoa vender tudo que tem, isso não é literal o que Jesus está falando. Jesus está falando ali simbolicamente. Vender tudo que tem é você se entregar de corpo e alma a Cristo. Vender tudo que eu tenho é eu colocar Deus em primeiro lugar. É realmente eu buscar primeiro o reino de Deus. Eu quero primeiro esse campo, eu quero primeiro o reino. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça.
Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. O problema é que nós não buscamos. Jesus está falando isso para os discípulos. Quem quiser ser o meu discípulo, disse Jesus, não meu literalmente, aqui é figurado. Quem quiser ser discípulo de Jesus, tome a sua cruz e siga-me. Renúncia, entrega. É isso que Jesus está falando para os seus discípulos. Entrega, tá? Tesouro escondido. Você achou? Encontrou a Cristo? Passou a ter conhecimento através das Escrituras? Então se entregue totalmente. Seja participante do reino. E aí você vai fazer jus àquilo que o reino pode lhe oferecer. Depois ele fala assim, assim também o reino dos céus. Por que eu estou falando que o campo é o reino? Perceba que ele está falando do reino dos céus. Olha aí. O reino dos céus é semelhante, parecido. Né? Então está se referindo ao homem. O reino não é o homem. Porque o homem adquiriu o tesouro. E o tesouro também não é o reino. O tesouro é o que o reino pode oferecer. O reino aqui é o campo. Porque o homem não comprou o tesouro, ele comprou o campo. Então Jesus está falando, adquira o reino. Adquire o reino. Pague o preço pelo reino. Se esforce pelo reino. Se entregue pelo reino. Porque o reino tem coisa boa para te oferecer. O reino não despede ninguém vazio. O de Deus, né? O reino do mundo aí, você vai sair até vazio. Mas vai lá. Depois ele fala sobre a pérola. Assim também o reino dos céus é semelhante a um comerciante que procurava boas pérolas e, tendo encontrado uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Agora, o reino de Deus é o campo. Mas aqui, ó, Jesus está falando aqui do reino, ó, do reino. Jesus está se referindo ao reino. Aqui é o que o reino pode oferecer. Ó, o que o reino... deixa eu pôr aqui. Aqui é o que o reino oferece. É o que o reino lhe oferece. A pérola. Então temos aqui, primeiro, o que o reino oferece para os discípulos. A pérola. A pérola. Ó. Assim também o reino dos céus é semelhante a um comerciante que procura boas pérolas e, tendo encontrado uma pérola de grande valor, vendeu tudo que tinha e a comprou. Aqui o reino agora, ele é a pérola. A pérola é o que vale. Ó, então o homem, ele é, primeiro, comerciante. Ó. Comerciante. O comerciante, ele conhece o que tem valor e o que não tem valor. Então, o comerciante aqui, Jesus está dizendo, são aqueles que entendem, aqueles que sabem discernir, aqueles que têm o conhecimento. O comerciante, ele sabe negociar e ele procurava o que era de valor. E ele encontrou uma pérola. Pérola. E essa pérola tinha grande valor, ela tinha uma grande, era tão gloriosa que ele vendeu tudo que ele tinha para comprar a pérola. Por que que ele comprou essa pérola? Porque o comerciante, primeiro, conhecia o valor da pérola. Ó. O comerciante conhecia o valor da pérola. Quando você conhece o valor que está dentro da palavra de Deus, quando você conhece, você entende, quando você sabe do valor que tem a presença de Deus na sua vida, o valor que tem Deus para você, meu irmão, você vende o que tem para ter essa pérola, para ter essa presença. Quando Obed-Edom recebeu a Arca da Aliança lá, fazendo só uma reflexão aqui,
Quando ele recebeu a Arca da Aliança, ficou 3 meses com ela, ele descobriu o valor da pérola. Ele descobriu o valor da pérola. Quando o rei foi tirar lá a pérola dele, que o rei falou assim, Ana, vamos tirar a Arca da Aliança, ele falou, pode ir, mas eu vou junto. Qualquer hora nós vamos falar sobre isso aí nas nossas aulas, porque Obed-edom ele acompanha a arca. Várias passagens dos textos da Tanakh mostram Obed-edom na porta do templo, Obed-edom cuidando da arca, Obed-edom como porteiro da arca, Obed-edom como músico lá da casa. Ele está sempre contido em volta da arca, trabalhando, porque ele sabe o valor que tem. Quando você descobre o valor do evangelho na sua vida, o valor da presença de Jesus na sua vida, você entrega tudo que tem para não perder essa pérola de grande valor. E quantos que não sabem, que não conhecem o valor, que não entendem? Eles trocam, irmão, por um cacho de banana, troca por um pacote de arroz, troca por algumas migalhas de dinheiro, porque não conhece o valor. Então você tem que conhecer qual é o valor da pérola. Então Jesus está dizendo para eles, olha, o tesouro escondido, ele tem o que te oferecer, você tem que pagar o preço. A pérola, ela é valiosa. O reino é valioso. Se você conhecer o valor do reino, aí que você vai dar tudo que você tem. Uma coisa é você encontrar, né, algo de valor. Outra coisa é você saber do valor dele. Saber o valor. Quanto vale para você? Só Deus sabe. Tem gente que prefere 100 mil reais e outros que preferem bíblias de estudo, porque sabe o valor que tem. O que algo vale para você? Eu não quero falar do valor, senão nós vamos deter aqui. Tá? Conhecendo o valor, isso é muito profundo. Cristo vai esclarecer a sua mente e você tem que entender o valor que tem essa pérola. O valor que tem o reino. Porque aqui, essas 3 parábolas é direcionada aos discípulos para falar do reino. E aí ele fala da rede. Ele fala da rede. Ó, o reino tem o que te oferecer, o reino tem o que te oferecer, o reino é valioso, ele tem o que te oferecer, o reino de Deus vai te oferecer, vai te dar um retorno. O reino de Deus é valioso, só que o reino de Deus também faz uma peneira, também faz uma escolha. O reino de Deus também tem aí a sua escolha. Vamos lá? Olha aí. Versículo 47. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, o qual apanha todas as espécies de peixe. Estando ela cheia, puxam-na para a praia, e assentando-se escolhe os bons para o cesto e os ruins porém, jogam fora. Assim será a consumação do século, virão os anjos e separarão os maus entre os bens. Então, o reino dos céus é igual a uma rede. É igual a uma rede. Tá? Agora não é mais você que vai procurar. Agora não é você que vai encontrar. Agora é o reino de Deus que te encontra. O reino de Deus é como uma rede. Olha, vamos pôr aqui uma rede. Ó, uma rede, a rede bem, né? Bem, ó. Rede bem fechadinha, ó. A rede. É como uma rede. Ela é lançada. Aí os peixes aqui, ó, eles vão, ó. Vão e fica na rede. Fica na rede. Ó, os peixes vai, fica na rede. Fica tudo preso na rede. Vão tudo para a rede. Aí, na rede. Aí os peixinhos ficam na rede. Vamos lá, os peixinhos na rede. Então o reino do céu é como uma rede que apanha toda a qualidade de peixe. E quando ela é tirada, então é separado os bons dos maus. Olha aí, ele é uma rede. Vamos ler aqui. O reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar. O mar aqui é o mundo. Ó, vamos por aqui. Ó. Mar. Mundo. Rede. Reino. Reino. A rede é o reino.
O reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no fundo do mar. Olha. Isso é semelhante a uma rede lançada ao mar. Apanha toda espécie de peixe. Estando cheia, puxa para a praia e, assentando-se, escolhe os bons para os cestos. Escolhe os bons para os cestos e os ruins joga fora. Então, é lançada no mundo. O reino, ele veio ao mundo, o reino de Deus. Jesus estava anunciando o reino de Deus, estava falando para os discípulos, o reino de Deus. Mas depois de pego, este reino vai separar. Vai separar. Aqui tinha 12, ó. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12, ó. 12 na rede. Mas tinha um aqui, ó. Tinha um aqui que era peixe mau. Não era bom. Ele era mau e ele ia ser separado. Então, o reino, ele vem para todos. E nem todos que vêm para o reino realmente vão fazer parte do reino. Vai haver uma separação. Jesus está falando que vai haver uma separação. Então, o reino ele oferece, ele tem o que dar. O reino é valioso, mas o reino ele é exigente. Tá? O reino é exigente. Então, vocês estão comigo, vocês estão no reino de Deus, vocês são os meus discípulos, mas o meu reino, ele tem o que oferecer para vocês. O meu reino é valioso, vocês têm que se empenhar, vocês têm que adquirir, vocês têm que comprar, mas o meu reino é exigente. O meu reino não é à vontade, o meu reino não é porta aberta, o meu reino não é faz o que você quiser. Não, o meu reino é exigente. Ele tem exigências. E o meu reino, ele vai separar os bons dos maus. Meu reino vai fazer isso. Deu para entender? Então, essas parábolas que falam para os discípulos, e aí Mateus 13. E nós queremos falar sobre Mateus 25. Mateus capítulo 25. Novamente Jesus numa gloriosa parábola. Mas nós vamos deixar para falar de Mateus 25 na próxima aula. Olha, 3 aulas só em Mateus. Essa matéria nós iremos gravar mais de 6 aulas, com certeza, tá? Mais de 6 aulas, porque são passagens que nós temos que falar de muitas passagens que tem para falarmos. Muitas outras deixaremos aí para o médio bacharel, mas o básico nós temos que falar dessas passagens para trazer alguns esclarecimentos. Então, meu amado irmão, continue conosco aí, não perca a nossa próxima aula. Deus abençoe sua vida. Se inscreva no nosso canal, compartilhe, ative as notificações, faça parte desta família CETAD. Deus abençoe sua vida e até a nossa próxima aula.